O Banco do Brasil anunciou dividendos hoje, já tem um dividendo para segunda-feira e as ações estão nas mínimas, praticamente nas mínimas, né, do ano. Vamos falar então dos dividendos, mas eu gostaria de atualizar um pouco do que está acontecendo com o Banco do Brasil nesse cenário macroeconômico. Tem muito medo do agro, né, a questão da quebra da safra, tem muitas empresas lá no Brasil dando problema, principalmente ali no Mato Grosso, né? Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui no que está acontecendo e também olhar o Trump, os Estados Unidos, a China, tem toda uma dinâmica rolando aqui por trás que pode ou nos favorecer muito ou atrapalhar um pouco, tá? Então vamos dar uma olhada, vamos começar com o dividendo, vai? Então estão aqui os dois dividendos do Banco do Brasil, eu coloquei o bruto e o líquido aqui, tá? No dia 25/11 nós já temos um dividendo nessa segunda-feira, quem tiver as ações nesse dia vai ter direito a receber o dividendo no dia 6/12, 41 centavos, líquido 1,56 de yield aí, né? Já no dia 11/12 nós temos outro dividendo, que é o que acaba de ser anunciado agora, 15 centavos já líquido de R$ 0,57, ou seja, num total de dividendo aí nesse curto prazo, nós temos 2,3 de yield, tá? Dando 56 centavos por ação. Só a título de demonstração, quem quer receber R$ 1.000 de dividendos do Banco do Brasil de uma só vez aqui, praticamente de uma só vez, né, uma paulada só aqui, nós teríamos de ter então R$ 46.900 investidos no Banco do Brasil. Então é um dividendo bacana, o banco paga aqui recorrentemente e tá faltando a última parcela do ano de dividendos, que depende muito do resultado do quarto trimestre, ao qual existem expectativas de que ele se recupere. Só que antes de falar do quarto trimestre, eu gostaria de falar do que está acontecendo aqui nessa dinâmica aqui, Trump, né? Vai melhorar ou vai piorar? O que tem a ver com o Banco do Brasil? Como vocês devem saber, Brasil e China têm se aproximado muito nos últimos vários anos. Não é de hoje isso, tá? Isso vem se intensificando cada vez mais. Então, eu até, inclusive, muitas vezes eu acabo reclamando de alguns tipos de aproximação entre China e Brasil, porque muitas vezes o Brasil não tem tanta vantagem nessas conversas, mas isso é meio que natural, o Brasil acaba cedendo, provavelmente porque é o país mais fraco, né? Acontece também com os Estados Unidos, mas tem acontecido mais do que eu gostaria com a China também. Por outro lado, na questão do agro aqui, isso não deve acontecer, então é favorável para o agro. É que os países eles também têm essa dinâmica meio aqui, vamos dizer, oculta, né? Tipo, ó, tu ganha desse lado, mas eu ganho daquele, aí a gente negocia aqui e ali, né? E exatamente essa dinâmica toda que o Brasil está envolvido com a China e Estados Unidos. Porque a China ela é uma grande importadora dos Estados Unidos de vários produtos agrícolas, principalmente ali a soja, né? E existe toda essa questão do Trump entrar, querer colocar impostos para importação de produtos chineses altíssimos. Adivinha o que vai acontecer? A China vai falar, peraí, então não vou mais comprar de tu o agro que tu está vendendo, agora eu vou comprar, sei lá, da Argentina, do Brasil, né, que está sendo aqui um dos principais focos. Então, o que acontece é o seguinte, a China está comentando hoje novamente que está disposta a conversar com os Estados Unidos para avançar no comércio bilateral. Eles estão buscando aqui essa conversa, eles querem, porque óbvio, eu acredito que eles têm bastante a perder, talvez mais que os Estados Unidos, né? Porque eles vendem produtos ali, vamos dizer, já a maioria dos produtos acaba sendo industrializado ali para a China, né, para os Estados Unidos, também tem outros tipos de produto, enfim, um monte de coisa que ele acaba vendendo ali para os Estados Unidos e importando muito agro, porque os Estados Unidos também é forte no agro. E aí, com essa discussão toda, pode acontecer duas coisas, que é exatamente o que a ex-ministra aqui está comentando. Porque o que todo mundo está dizendo é a lógica simples, né? Básica padrão, né? Pô, vai lá a Trump e fala, pô, eu vou aumentar o imposto 60%, vou fazer, vai acontecer, vou acabar com a China, né? Aí a China vai fazer o quê? Pô, tu tá me ferrando, eu não vou mais comprar de você. Eu vou comprar ali do Brasil, de repente da Argentina também, da América do Sul, outros países ali que tá, de repente, com as portas mais abertas para mim. Mas o que a ex-ministra aqui da Agricultura comentou, a atual senadora, né, a Tereza Cristina, é muito pertinente, tá? Que o Trump ele é um excelente negociador, então talvez ele esteja aqui jogando alto, né, como um bom negociador costuma fazer, e ir ali reduzindo para impor uma contraparte de exatamente continuar essa negociação do agrícola aqui, tá? Então o que a ex-ministra está comentando e recomendando para o Brasil é ficar olhando isso muito de perto e cobrar uma postura do Brasil de observar outros países, tá? Não ficar apenas aqui na China. Fica muito atento, porque isso pode sim dar bom, né? Não tem jeito, pode ser que deixe bom mesmo.
mas pode ser que, na verdade, acabe intensificando mais ainda o agro com a China ali, dos Estados Unidos, né? E o Brasil perdendo um pouco de espaço. Então, não dá para saber muito, tá? Então, realmente, essa é uma dinâmica que a gente vai ter que acompanhar muito de perto. Só que tudo isso aqui é uma dinâmica um pouco mais de médio prazo, de longo prazo. Vamos acompanhando com um pouco mais, aos poucos. Bom, então essa é a dinâmica número 1. É importante que o Brasil fique muito atento ou para abocanhar mais mercado ou já está pronto para destinar esse recurso e não perder margens, né? Se ficar aí perdido para quem vender, pode ser que tenha problemas ali, né? E essa preocupação chinesa em relação aos Estados Unidos do Trump ali é tão real que pelo 7º mês consecutivo a importação chinesa de soja aumentou novamente. Eles estão aqui tentando já se antecipar alguns problemas que pode acontecer ali em tensões comerciais. Então isso aqui é um problema que vai ser realmente uma das pautas importantes para 2025. Bom, mas voltando um pouco mais aqui para o curto prazo, o que está acontecendo é que o terceiro trimestre do Banco do Brasil teve um bom lucro, é verdade, mas perdeu um pouco de qualidade, como aqui os analistas estão dizendo. É de fato isso, né? Porque nós tivemos uma provisão muito forte ali no setor água, porque a inadimplência subiu. Então, o Banco do Brasil ele pode realmente ter de fazer maiores provisões também no quarto trimestre. A subida da inadimplência foi bem forte nesse trimestre. Eu acho que não vai repetir uma subida desse nível no quarto, mas o mercado fica com um pouco de medo e, enfim, a inadimplência, por mais que não suba novamente dessa forma, deve se manter a patamares altos. Na contrapartida, a gente vê espera um crescimento maior também. Então ele vai ter mais inadimplência, mas ele vai crescer mais a sua carteira de crédito, que deve compensar um pouco ali, né? Então, essa piora na qualidade do lucro, que foi salva ali por meio que um pouco de... Eles não chamam de não recorrente, mas dá para meio que chamar de não recorrente. Então, será que vai prejudicar o quarto trimestre? É tudo isso que está aqui no jogo. Tem a parte de melhorar o crescimento, tem a parte ali do agro de olho ali na sinistralidade. O plano safra deve inclusive ajudar com o crescimento. Óbvio que em relação ao agro, um ponto importantíssimo é a gente ficar de olho aqui, ó, o prognóstico da safra do ano seguinte. Já temos aqui o primeiro levantamento, né, que prevê uma safra aqui já se recuperando de 5,8%. Não é um crescimento gigantesco, né, mas já está aqui uma boa recuperação. Essa é a primeira previsão. Vamos ver ainda na sequência como é que vão ser as próximas, tá? Mas as perspectivas são positivas para 2025, porque o setor agro ele é assim, ele tem as oscilações, tem quebra de safra, tem chove menos, né, e não sei o quê. Então é normal esse tipo de oscilação e o ano 2025 as previsões já são mais positivas nesse primeiro momento. Então vamos ser bem sinceros aqui, né? O Banco do Brasil no passado, ele já sofreu bastante sim por ser uma estatal, o governo judiou do bichinho, né? Mas assim, se você comparar o Banco do Brasil com, por exemplo, a Petrobras, não tem nem comparação, o tanto de sofrimento de uma com a outra, né? O Banco do Brasil resistiu muito melhor, foi muito mais suave, assim também como a Eletrobras sofreu muito mais que o Banco do Brasil, então ele já sofreu ali, mas aguentou, sofreu, apanhou mais que os outros bancos, apanhou, mas aguentou. E depois quando voltou, voltou forte ali com uma alta expressiva por conta de toda a recuperação do banco, tá? E a lei das estatais, todas aquelas evoluções realmente ali que o Temer fez, tá sofrendo bastante efeito no Banco do Brasil. Não tem acontecido interferências aqui, não tem nem acontecido grandes ruídos de vamos bagunçar aqui, não tem nada, tá tranquilo. Desde o início do governo ali, quando a nova CEO assumiu, ela já viu um discurso ali que, vou pôr mais consignado, não sei o que, nada demais. Então assim, não tem acontecido nada em relação a ser estatal e a empresa está um PL de 5,10. Será que esse lucro vai cair tanto assim, né, para ele estar um PL tão barato? O PVP de 0,81, né? Também um PVP que está abaixo da média histórica aqui do banco. Então, se você olhar, o Banco do Brasil ele está bastante barato, sem essa questão de risco estatal acontecendo. Óbvio, eu posso desligar esse vídeo e, sei lá, o governo vai lá e fala, agora vamos fazer o Banco do Brasil, vamos fazer a bagunça aqui geral. Não sei, governo é sempre possível, então por isso que sim, tem que ter algum desconto, mas na minha visão é um desconto um pouco exagerado, talvez porque também estejam precificando um cenário caótico no agro. O agro oscila. O agro oscila em 1990, o agro oscila em 2000 e pouco. Só que agora está mais tranquilo, inclusive, que evoluiu bastante a tecnologia aqui no Brasil, né?
Eu acho que o agro vai continuar a evoluir no Brasil, só que com oscilações como sempre foi. Tem muito país aí que estão se desenvolvendo, estão demandando mais alimentos e o Brasil está aqui aproveitando-se disso, né? Bom, então isso quer dizer que o Banco do Brasil não vai cair mais? Não dá para saber, né? Renda variável. Tudo isso que ele caiu, a gente tinha essas perspectivas, já era um risco, eu vinha apontando aqui o agro e tudo mais, né? Poderia cair, que não deixa de ser ruim quem comprou no Banco do Brasil pouco antes ele cair, não é ruim. Só que ele acabou realmente caindo, né? E pode ser que ele caia um pouco mais, se o agro realmente se deteriorar mais. Só que na minha visão já caiu bastante, né? Em algum momento o agro se recupera. Então eu gosto de olhar o macro um pouco sim, olhando no curto prazo, porque o mercado bate, a gente sabe, a gente aceita isso e tenta ficar mais próximo ali de uma compra favorável, mas muitas vezes não vamos conseguir acertar a compra perfeita, esquece isso, né? Então, assim, se você gosta do Banco do Brasil, o mais adequado é você focar no longo prazo. No longo prazo eu não vejo nada acontecendo, tá? Então, na minha visão, tá tranquilo o Banco do Brasil nesse momento. Então, olha só, se a gente pegar esse último topo recente aqui do Banco do Brasil, no começo de setembro, ali faz pouco tempo, né? O banco vem caindo aqui no momento 13% praticamente. Então, uma queda aqui considerável, mas não é uma queda que a gente possa dizer não vai cair mais. Pode ser que caia, pode ser que não. A gente está vendo aqui ainda um pouco de dúvida no agro no curto prazo, mas uma perspectiva já de melhora para 2025. E o resultado é que fica essa dúvida de como será a questão da inadimplência ali, as provisões. Então deixa nos comentários, você está comprando o Banco do Brasil ou está só de olho? Não se esqueça do like, sua inscrição no canal, ativando o sino para você ser notificado quando eu trouxer novos vídeos. Um abraço e até o próximo. Valeu!